Antes eu era meio contra a ideia de a gente ficar obcecado com uma coisa, sabe? Quando as pessoas na internet viram e falam, não, pra você dar certo, você tem que ficar obcecado com essa coisa e tudo mais. E isso me dava um pouco nos nervos, mas eu tenho começado a ver sentido nas coisas. Quando a gente fala sobre esse negócio de obsessão, e eu vou te falar o porquê. Oiê, eu sou a Larissa, eu sou advogada, mas eu também sou meio obcecada com a questão da mente humana e dos nossos comportamentos, enfim. E por isso que eu resolvi iniciar um podcast que foi se estendendo pro YouTube. Então, se você não me conhece ainda, dá uma olhadinha aqui nos links da bio e nos outros vídeos do canal, porque se você tá aqui agora, não é coincidência, porque provavelmente você vai gostar, provavelmente vai ressoar aí com você. Eu assisti um vídeo recentemente em que o título era A Dor de se tornar você mesmo. E eu cliquei nesse vídeo porque eu tô passando por mais ou menos essa vibe assim nos últimos tempos, como eu compartilho por aqui. E era simplesmente um vídeo do Steve Jobs falando algumas lições de vida que ele aprendeu ao longo do tempo. E assim, eu não conhecia direito a história do Steve Jobs, eu não conheço ainda na realidade. Me deu até vontade de assistir o filme dele, né? Porque obviamente é um cara super sábio e deu certo, né? Teve muito sucesso. E eu fiquei com vontade de assistir, né? Pra entender essa história melhor. Mas, basicamente, inclusive é ele contando a história nesse vídeo, 3 situações que aconteceram com ele ao longo da vida que tornaram ele, né, a pessoa que ele é. E a primeira história dele, ele fala que a história dele com relação a se tornar quem ele é, ela começou antes mesmo dele nascer. Porque ele fala que a mãe biológica dele, né, e ele é adotado, eu não sabia dessa informação, mas a mãe biológica dele, ela estava na faculdade quando ela engravidou do Steve Jobs e não queria que a criança fosse criada por ela. Enfim, ela na verdade queria que fosse criada por pessoas que fossem instruídas, que tivessem feito faculdade. E logo que ela estava grávida, né, durante a gestação, ela já encontrou um casal para dar a criança. E de última hora, né, quando ele nasceu, esses pais tiveram um problema porque eles falaram que eles queriam uma menina e não um menino. Naquele mesmo dia que ele nasceu, a empresa que estava ajudando, né, enfim, não sei direito quem que era, mas quem estava conectando a mãe biológica dele com possíveis adotantes, ligou para um outro casal, que na verdade, né, são os pais dele, que foram os pais dele, e falaram, vocês querem? Acabou de acontecer um imprevisto aqui e tudo mais, tem um menininho para adoção. E eles quiseram. O problema é que esses pais, nenhum deles eram formados na faculdade, a mãe não era formada na faculdade e pior, o pai não era nem formado na escola. E a mãe biológica do Steve Jobs ficou muito tensa de dar ele, né, para essas pessoas, porque ela estava dando a criança justamente que ela queria que fosse para pessoas que tivessem instrução, que pudessem dar instrução para o filho dela também. Tanto foi que ele contou, né, nesse diálogo, que ela demorou muito para assinar os papéis e finalmente a criança ser dada para os pais que foram, né, que são os pais do Steve Jobs. E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que os pais do Steve Jobs, né, os depois, que não são os biológicos, tiveram que prometer para a mãe biológica dele que eles iam enviar o Steve Jobs para a faculdade e tudo mais. E só assim que ela assinou os papéis para fazer, né, a transferência ali de filiação do Steve Jobs. E aí ele fala, né, que deu ali os 17 anos dele, hora de ir para a faculdade, e ele foi. Mas na faculdade ele sentia que talvez ele não fosse aprender o que ele realmente queria aprender, sabe? O que ele deveria aprender naquelas matérias que ele estava cursando, que agora eu nem sei qual é. Mas ele falou que não queria mais fazer isso, até porque a faculdade que ele estava era muito cara e ele não queria que os pais dele tivessem esse custo com ele, sendo que ele não tinha muita noção de como ele ia fazer alguma coisa da vida dele com aquelas matérias que ele estava aprendendo. Então, ele saiu da faculdade, né? Na verdade, ele fala que saiu da faculdade em determinado momento, mas que ele continuou ali frequentando o campus e fazendo algumas matérias. O que ficou, né, vou resumir a história, mas o que ficou pra mim é que durante esse período que o Steve Jobs saiu da faculdade
da matrícula, né? Ele não estava mais matriculado na faculdade, mas ele frequentava ali as aulas que existiam, foi que ele falou que ele poderia fazer as matérias que ele quisesse, não necessariamente para uma grade. Nos Estados Unidos e em outros países, né, com o mesmo estilo, é muito comum você estar fazendo um curso e você poder fazer matérias específicas dependendo desse curso. Então, tem as obrigatórias e tem algumas outras que são opcionais. Na escola, pelo menos, né, eu fiz high school no Canadá, 6 meses, e eu pude escolher as matérias que eu ia traduzir, né, para o Brasil, e algumas que eram opcionais, mas eu não tinha muito espaço para fazer as opcionais, porque a minha grade era muito curta e eu tinha que fazer X horas para o Brasil, sabe? Mas quem estudava lá podia fazer fotografia, por exemplo, podia fazer culinária, sabe? Coisas assim. E aí o Steve Jobs, ele fala que ele pôde fazer essas outras matérias porque ele não tinha a obrigatoriedade, né? Ele não tinha, na verdade, a obrigação de fazer matérias específicas porque ele não estava mais matriculado, ele não tinha que atingir as expectativas de ninguém. Então, ele começou a fazer, inclusive, uma aula de caligrafia, que a faculdade que ele fazia, ela tinha muito status de caligrafia, sabe? As paredes lá eram pintadas por alunos, com a caligrafia, né, com a tipografia, na verdade, muito bem feita e tudo mais, que era isso que eles eram fortes ali. E ele pegou e foi fazer essa aula, que se ele tivesse feito na grade em que ele estava matriculado, não ia ser acolhida, né, para ele se formar e ter um diploma no final da faculdade. Então ele fez isso. E na realidade é esse o diferencial da Apple, dos computadores da Apple, né? A gente sabe, e quando a gente vê, inclusive, é muito bonito, né? Você pode ter Samsung, pode achar muito melhor o seu celular Samsung, e não é nem esse o mérito. Mas a estética da Apple, ela é muito bem definida e ela dá gosto de usar mesmo, né? Aí ele fala até sobre o espaçamento das letras e tudo mais, e é realmente fascinante, sabe? E aí a mensagem disso é que ele fala, quando eu tava perdido, porque ele tava perdido, né? Quando ele saiu da faculdade e ficou ali fazendo essas matérias extracurriculares que, teoricamente, não estavam ajudando ele a chegar em lugar nenhum, gente. Imagina só, você tá na faculdade, hoje em dia, né, no Brasil, na cidade que você mora, sei lá, você tá na faculdade e você sai da faculdade e começa a fazer aulas no Sesc, por exemplo. E aí é muito difícil de você confiar no processo suficiente e, assim, às vezes é uma mistura de sorte, né, até. Na verdade, eu acho que é assim que se fala, que a sorte é uma mistura de competência com oportunidade. Então, ele teve também, né, ali uma sorte, assim, sabe? Obviamente, com os skills que ele tinha, mas muitas vezes é difícil de acreditar nesse processo, sabe? E como o título é A Dor de Você Se Tornar Quem Você É, eu peguei muito essa visão, porque muitas vezes a gente não sabe nem pra onde a gente tá indo e a gente tem muita dificuldade de acreditar que aquilo ali vai dar certo, né? O processo, ele é bem complicado. E aí o Steve Jobs fala no final desse vídeo que na hora que ele estava fazendo isso, não parecia que ele estava fazendo nada de útil, né? Ele estava ali fazendo aula de caligrafia dele e tudo mais. E aí ele foi ver que 10 anos depois, né, quando ele foi, assim, tava, acho que no auge da Apple, ele estava construindo os computadores, ele entendeu o quão relevante foi isso para aquela outra coisa que ele estava criando agora. E aí ele fala que essas competências, quando a gente está no presente ou quando a gente está analisando do presente para o futuro, elas podem não fazer muito sentido, mas elas vão fazer sentido quando a gente estiver já no futuro olhando para trás. E é por isso que a gente não pode nunca desconsiderar todas as experiências que a gente viveu, porque cada coisa que aconteceu na nossa vida, seja boa ou seja ruim, se incorporou na nossa vida de um jeito para que a gente se tornasse o ser humano que a gente é hoje. Se você tomou uma decisão difícil hoje, é porque você está analisando o conjunto de coisas que já aconteceram no passado, né? Se você já se machucou no passado, se você já se beneficiou de alguma decisão, e esse conjunto de competências que você vai construindo ao longo da vida vão te tornando apto para você fazer as escolhas que você faz no presente. E isso não significa dizer que quando for chegar no futuro, você vai ter se orgulhado de todas as decisões que você tomou, né? Porque aí a gente chega no futuro e aí a gente, com mais maturidade, olha para trás e vê, putz, eu devia ter escolhido essa outra coisa, eu poderia ter feito essa outra coisa, etc e tal. Mas a gente sempre faz o melhor que a gente pode com a experiência e as competências que a gente tem naquele momento que a gente está decidindo. Então não é justo a gente chegar no futuro e falar, deveria ter feito essa outra coisa, eu fui muito burro, eu fui muito idiota de não ter feito isso. Mas é porque são medidas incomparáveis, entende? São pontos de vista completamente diferentes, porque como que eu vou esperar que eu
eu tenho 27 anos hoje em dia, né? Como que eu vou esperar que eu, de 27 anos hoje, tomaria a mesma decisão que eu tomaria hoje quando eu tinha 20 anos? Porque olha a quantidade de coisas que eu vivi nesses 7 anos, né? Que separam uma idade da outra. São coisas muito complexas. E são situações realmente muito diferentes, sabe? E uma coisa que eu quero muito encorajar vocês, né? E quem estiver me ouvindo e que ressoar isso, é muito difícil, de fato, a gente ser quem se é. Ser quem se é exige muita coragem. Por quê? Muitas vezes, eu vou ser sincera, né? Às vezes a gente vai vivendo ao longo dos anos, a nossa infância e tudo mais, a gente vai pegando coisas que não são muito nossas, né? Que não fazem muito sentido. E aí, quando você aplica isso na sua vida do futuro, né? Do presente, na verdade, mas do futuro para aquela criança, e você não vê muito sentido nisso, a gente fica meio perdido. Porque tudo isso foi falado pra gente, né? A gente aprendeu de algum lugar, a gente aprendeu de filmes, a gente aprendeu por nossos amigos, a gente aprendeu por meio da nossa família. E a gente foi simplesmente aplicando. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não consegue entender o que tem de errado, sabe? E eu digo isso de errado não porque esteja errado, porque você está vivendo da maneira errada, mas eu sei que se você está pensando assim, tem alguma coisa faltando. Você olha pra sua vida e fala assim, meu, não sei direito, tô me sentindo triste, sabe? Parece que as coisas não fazem muito sentido. E eu acho que às vezes não precisa nem ser muito grande, entende? Eu acho que, por exemplo, né, no meu caso, que eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho muita dificuldade de não ser a pessoa boazinha, entende? Pra mim é muito mais fácil eu ser agradável, eu conseguir atingir as expectativas que outras pessoas colocaram em mim. Porque se eu não atingir essa expectativa que a outra pessoa criou, vai ser uma coisa que ela vai ficar chateada comigo. E essa chateação é uma coisa que é muito pra mim. É muito difícil de digerir, sabe? É zero palatável. E eu fico muito mal. E aí agora, como adulta, tendo conhecimento dessa situação específica, pra mim é muito doloroso quando eu não atinjo as expectativas. Porque eu tô um passo mais próxima de fazer o que eu quero fazer. De conduzir a situação da forma como faz sentido pra mim, no meu coração. Mas não é fácil, porque o que é mais fácil? É você ser gostada ou você fazer o que você acredita que é o certo? Muitas vezes essas duas coisas elas podem ser juntas, né? E eu acho que é o que vai acontecendo ao longo do tempo. Quando você vai sendo mais você mesmo e fazendo coisas que estejam alinhadas com você, as pessoas que não estão ressoando muito com isso, elas vão naturalmente sendo excluídas da sua vida, sabe? Porque elas nem vão gostar muito de ficar com você. Não é nem que você vai ser a pessoa chata, que você vai virar e falar, putz, não quero mais ser seu amigo, viu? Não, a pessoa vai sentir, ela não vai mais sentir vontade muito de estar com você. Pra ela, você vai ser meio chato, entendeu? Ou então, ingrato, sei lá, qualquer coisa que seja, entende? Mas a pessoa ela não vai querer também. Então não tem problema muito, sabe? E eu tava lendo o livro de Mulheres que Correm com os Lobos e me deparei com um trecho que me marcou muito. Eu até li pro TikTok, né? Então não sei se você já me ouviu falando sobre isso. Ela fala que os lobos, quando eles perdem a presa, eles ficam doidinhos. Eles começam a correr em círculos, sabe? Começam a cheirar o ar, começam a sentir movimentação ao redor. E eles são engraçados, assim. Porque eles parecem que estão perdidos, entendeu? Eles não estão fazendo sentido. E aí a autora, né, que a autora é uma psicóloga junguiana. Ela fala que as mulheres, quando se perdem, né, são iguais. Quando elas veem quando elas perdem de vista alguma coisa, isso significa o quê? Isso significa que você não está vendo o futuro em algum lugar. Isso significa que você não sabe direito o que fazer no trabalho. Isso significa que você não sabe direito a sua posição com relação a relacionamentos, relacionamentos de amizade, né? Relacionamentos amorosos e tudo mais. Então, quando a gente sente que a gente tá meio perdido, é porque a gente tá tentando se situar ali, né? E aí você precisa dar esse passo, porque você se sentir perdido é normal. Mas você continuar perdido e não fazer nada sobre isso, e ficar choramingando pelos cantos, não. Não é, porque, gente, sinceramente, o que você vai fazer com ficar chorando pelos cantos? O que isso vai te ajudar? Né? O fato de você achar, se vitimizar e de não fazer nada a respeito, de não tentar encontrar uma solução, sabe? Que funcione pra você. Como que isso vai te ajudar? Vamos dar um exemplo. Você tá num trabalho que você não gosta. Se você não começar a procurar trabalhos,
Como que você vai sair desse trabalho que você não gosta em algum momento? Você vai ficar esperando alguém vir te oferecer um trabalho, que é muito difícil isso acontecer? Eu sei que acontece, mas não é sempre que acontece isso. Ou você tá achando que seu chefe, mesmo você, né, não performando, porque quando a gente tá triste e a gente não gosta do nosso trabalho, a gente tende a performar de forma pior. Então, você acha que seu chefe vai virar, você às vezes tá fazendo um trabalho bosta ali, não, vamos promover você, vamos passar você pra uma outra área que você seja mais competente. Isso não é muito difícil de acontecer, isso pode acontecer, mas é muito difícil. Então, é mais fácil a gente ficar esperando que a vida aconteça pra gente, ou é melhor, e não que seja mais fácil, mas assim, mais efetivo que a gente aconteça pra vida, né? Porque vai ser uma dor, que é a dor de você ser você mesmo. Mas depois vem o refresco. Você sai desse trabalho que você odeia. Você tá num relacionamento que você gosta da pessoa, que ela tem sentido com você. Você tá num círculo de amigos que tem um pouco mais a ver com você do que o outro círculo que você tinha. Não que as coisas vão ser perfeitas, né? Não é assim que funciona. A gente sempre tem questões, amores. Sempre tem questões pra lidar. Mas, simplesmente, é você tomar uma ação para sua vida melhor. A vida, na verdade, ela é feita de várias escolhas que você tem que escolher qual que é o pior para você. Então, assim, ser uma pessoa que vai na academia todo dia é difícil. É difícil pra caramba, porque envolve disciplina, você tem que treinar direitinho, você tem que se alimentar bem para que você consiga ver os resultados na academia, você tem que ter a disciplina de você ir na academia, sabe? Você tem que ter uma rotina. É muito difícil. Mas também, você ficar em casa sem fazer nada e ser sedentário é muito difícil também. Porque você olha no espelho e você não gosta do que você vê, porque a sua saúde pode estar prejudicada. Enfim, e qual que é o pior? O que você desgosta mais, né? É o fato de você ter um físico legal e uma saúde boa, mas você atravessar esse desafio que é de ir na academia, ou você prefere ficar em casa de boa, tranquilo, não se exercitar, mas poder comprometer a sua estética, que muitas vezes vai impactar muito na sua autoconfiança, e a sua saúde física, né? E mental até. Então, a vida é justamente essas escolhas que a gente tem para fazer entre o que a gente desgosta e o que a gente desgosta mais. E não é fácil, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se conhecendo mais e a gente pode ter mais confiança no processo. E eu acho, sinceramente, que quando a gente faz isso, a gente vai virando nosso amigo, entende? Então, você vai entendendo pelo que você está passando, você vai se autoconhecendo, que é a coisa, pra mim, de verdade, a coisa mais difícil que a gente pode fazer é se autoconhecer, porque muitas vezes é muito mais fácil a ignorância, né? A gente não tem que pensar nas nossas questões e a gente não tem que melhorar, nem por nós e nem pelos outros, e pronto, acabou. Mas fazer isso faz com que você se olhe com outros olhos, né? Que você se olhe e tenha compaixão por você. Faz com que você se olhe e você queira fazer boas escolhas por você. E aí, o caos da vida, né? O peso, na verdade, vai ficando menos pior, porque você tem você mesmo pra contar, né? E não só você vai ter você mesmo pra você contar, mas provavelmente você vai atrair pessoas que também queiram com que você conte com elas também, né? Você vai construindo ali uma vida que você gosta e que faz sentido, mais do que algo que você tá ali só existindo e não vivendo de verdade, né? Então, eu fico por aqui hoje. Espero que esse episódio tenha te trazido um pouco de clareza. Às vezes eu falo com um vigor, assim, da questão, mas eu acho que muitas vezes é necessário, sabe? Que você fale assim com você. Eu tô aqui no Peraí e muitas vezes eu tô fazendo o episódio, né, pra mim. Porque eu preciso ouvir isso também, sabe? Então a gente somos parte do mesmo, né? E às vezes a gente precisa de fato de um chacoalhão, sabe? De uma pessoa ali fazendo um chacoalhão na gente, falando: meu filho, acorda pra vida, entendeu? E eu faço isso com o maior amor do mundo, né? Que eu tô fazendo esse vídeo como um reflexo do que eu quero pra mim. Então, enfim, espero que tenha sido útil pra você. Eu tô no TikTok, tô no Spotify também, no YouTube, né? Não sei por onde você tá ouvindo isso aqui, mas a gente tem vídeo nos dois. E no Substack, onde eu tenho a minha newsletter chamada Arquivo Aberto, que lá é um pouco mais profunda, assim, eu me permito ser mais profunda, adoro escrever. Então, se você gosta de ler também, vai lá, conta o que você acha, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem.